Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Canadas e vamos continuar com o nosso curso de literatura infantil aqui da turma de pedagogia, tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre intertextualidades, né? Recompor esses conceitos de intertextualidade, tá? E falar um pouquinho dessa questão envolvendo diferentes mídias, né? Identificando, comparando os recursos de linguagem na construção de sentido de uma obra, tá bom? Basicamente é isso que a gente vai falar nesse videozinho com vocês, então vamos lá. Muito bem, intertextualidade e paródia, né? Que é onde eu quero chegar também com essa aula. O que é intertextualidade? É uma forma de relação entre dois textos, de modo que um cita o outro. Simples, né? Então, nesta imagem, nós temos aqui duas reproduções de pintura, né? O Grito de Van Gogh e Mona Lisa. Então, nós temos aqui essa reprodução. Só que não é uma reprodução muito igual à obra original, né? Ela cita a obra original, como vocês podem perceber aqui nessa reprodução e nessa reprodução. E ainda tem um texto aqui, né? Não grite, melhore seus argumentos, tá? É uma grande brincadeira. Então, nós temos dois efeitos aqui, né? Um da intertextualidade. Um texto cita o outro. Então, esse texto aqui cita um quadro, né? Anterior, no caso, o Grito, e cita também outro quadro, outra pintura, no caso, a Mona Lisa, tá? Só que aqui nós temos essa citação, que é essa intertextualidade, né? Duas obras conversando ali por meio de uma citação, só que essa citação é feita de um modo que gera uma distorção, gera um humor, né? Então nós temos aqui uma reflexão. Então nós temos aqui o efeito da paródia. A paródia é um tipo de relação intertextual em que um dos textos cita o outro com o objetivo de fazer uma crítica ou inverter ou distorcer suas ideias, não é? E é o que ocorre neste exemplo que eu trago para vocês aqui para abrir essa aula, né? Esse tema. Tudo bem? Então, intertextualidade basicamente é isso, né? A relação entre dois textos, de modo que um cita o outro. O tempo todo nós fazemos isso, tá? A arte faz isso o tempo todo, o cinema faz isso o tempo todo, um filme citando outro filme mais antigo, né? Nos trabalhos acadêmicos nós fazemos isso o tempo todo, a citação, não é? Nós escrevemos um texto, lemos um texto, estamos lendo um texto, de repente vem uma citação de um autor de outro texto. Tá? Isso é muito comum no nosso trabalho, nos nossos textos de estudo. Tá? Então é bastante importante a gente relembrar isso com vocês, certo? A intertextualidade. E isso também vai acontecer muito nas obras da literatura infantil. Quando você tem uma historinha que não tem nada a ver, por exemplo, com Chapeuzinho Vermelho, mas que cita Chapeuzinho Vermelho. Há uma intertextualidade ocorrendo, certo? Então, o tempo todo a literatura infantil opera, trabalha também com esse efeito e com essa característica, né, da intertextualidade dentro das suas histórias, tá bom? Mais um exemplo aqui para nós de intertextualidade. Essa reprodução dessa pintura, o quarto de Vincent em Arles, né, Van Gogh. Então, esse é o quadro original, né, você pode perceber aí, um quarto, tem uma história, essa pintura, né, que não vem ao caso nós tratarmos disso agora, desse assunto, né, mas repare que é um quadro, pintura, né, de um quarto de uma cidade lá da França, em Arles, certo? Para alguns é um quarto que traz uma lembrança tranquila, boa. Para outras pessoas que olham essa pintura, traz uma certa um sentimento não muito positivo. Então varia muito de recepção para recepção, tá? E esse é o original. Observem esses dois quadros que eu vou reproduzir agora. Esse de Roy Lichtenstein, já na década de 90 do século passado, é o quê? É a mesma reprodução? Não é. Ele coloca como título Quarto em Alice. Mas observe que é a mesma disposição e tons de cores do outro. Portanto, é uma intertextualidade, é uma citação. É de propósito, né, que ele faz essa pintura, para conversar mesmo com o quadro de Van Gogh. Certo? Há uma intencionalidade nisso, há uma proposta nisso, certo? Então,
o autor dessa pintura faz isso e temos aqui essa figura acontecendo, né, que é a questão da intertextualidade, ok? Temos outro exemplo, também se referindo ao quarto de Van Gogh, só que agora é o quarto de Chico Bento, do Maurício de Souza, que aqui ele se aproxima mais do original, só que coloca como personagem o Chico Bento, como se fosse o quarto do Chico Bento lá no sítio dele, né? Se aproxima bastante com o original do Van Gogh, e tem essa função. Esse quadro faz parte de uma série que o Maurício de Souza produziu, né? Que seria uma proposta de aproximar as crianças das obras originais. Então ela vai para a obra, essa reprodução, né? O quarto Chico Bento, depois vai para a obra original para fazer a discussão. Certo? Então aqui nós temos essa questão da intertextualidade acontecendo. Muito bem. A intertextualidade ela ocorre o tempo todo na literatura infantil, mais em algumas obras, menos em outras, mas ela é um elemento bastante comum, né? E eu pedi para vocês fazerem a atividade, aqui eu explico um pouquinho para vocês da atividade, que era assistir o filme Shrek, certo? Assistir o filme Shrek e depois fazer um texto aí discutindo a questão dos valores que estão dentro desse filme e a questão que está clara lá no Conto de Fadas, que é o bem, a luta do bem contra o mal e o bem sempre prevalece, né? No caso do Shrek, nós temos um filme que é uma grande paródia aos Contos de Fadas, em que ele mistura várias histórias dentro da história do Shrek, certo? Então há um efeito ali bastante interessante que é esse da intertextualidade. Bom, então a intertextualidade ocorre ali no filme do Shrek, em que você tem o Shrek que não existia até aquele momento em que o filme foi criado, e que aparece no roteiro do filme, aparecem as outras histórias, os personagens das outras histórias, né? Nós temos o burro falante, que aparece, os três porquinhos que aparecem, fadas, bruxas, certo? E aquela ideia da princesa que foi enfeitiçada, que depois vai dar o beijo do amor verdadeiro, vai quebrar o feitiço e vai voltar ao normal como uma princesa humana, né? Com seu príncipe humano. Ocorre aqui no Shrek uma inversão de papéis ali, em que aquele que seria o vilão, o ogro, no caso, né? O ogro Shrek, ele não é o vilão. E o vilão passa a ser o próprio príncipe, que não é o príncipe tão encantado assim. Ele é muito egoísta, ele não tem os valores de um príncipe encantado e nem a forma, né? Nem o tamanho, nem o corpo, nem a força, né, do príncipe encantado. É um grande manipulador, né? E quem quer ser rei casando com uma princesa e se tornando o rei. Então vocês percebem que há uma inversão ali dos papéis. O amor verdadeiro vai acontecer entre a Fiona e o Shrek. No momento do beijo do amor verdadeiro, ela toma a sua real forma, no caso a forma de ogra, né? Então esse filme ele é bacana porque ele traz todo esse universo dos contos de fadas, dos contos maravilhosos para o universo do cinema, brincando, né, com essa questão ali dos valores, mas ele permanece ali. O vilão ele é punido, o bem prevalece, né? E no final ficam todos felizes, né? Não há o felizes para sempre, porque depois vai ter a continuação, 2, 3 e Shrek para sempre, né? Então nós temos essa característica, certo? Então a ideia por detrás desse filme era trazer ele como exemplo desse mecanismo da intertextualidade que está presente na obra literária e na literatura infantil, certo? Quando você lê um livro contemporâneo, de repente nesse livro contemporâneo você tem ali uma citação, uma releitura, uma paródia a uma história anterior, a uma história da tradição, como os contos de fadas ou como as fábulas. Tá bom? Então, isso é importante a gente perceber esse mecanismo bastante importante na literatura e na arte como um todo, tá bom? As referências bibliográficas do nosso assunto aqui com vocês, certo? E a sequência de imagens que eu coloquei ali nos slides. Tudo bem? Então, isso que eu queria comentar com vocês nesse breve vídeo sobre intertextualidade e a sua importância na literatura, na arte, porque ela faz parte, né? Ela compõe as histórias, ela dá
graça a muitas histórias, dá humor a muitas histórias, tudo bem? E enriquece muitas histórias, tá? Que nós lemos e acompanhamos para as crianças. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado e vamos continuar. Um abraço, tchau.